in my arms when I want you, and all your charms whenever I want you. All I have to do is dream. Dream, dream, dream when I feel blue in the night and I need you to hold me tight whenever I want you. All I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine, anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why. (20 de dezembro de 1968). A polícia encontra um carro em um estacionamento da Lake Herman Road, um local isolado de Vallejo, na Califórnia. Ao lado do carro, um casal de jovens jaz ensanguentado. O rapaz David Otto Faraday, de 17 anos, tinha levado um tiro na cabeça. A outra vítima, Betty Lou Jensen, de 16 anos, foi morta com 5 tiros nas costas. O crime foi uma grande surpresa para a região, considerada calma e com índice quase nulo de assassinatos. Os investigadores não conseguiram encontrar um motivo para o crime e muito menos pistas de quem o teria cometido. As investigações sobre como ocorreu o crime resultaram na conclusão de que o casal namorava no carro, quando às 23h15, um outro carro parou atrás. O assassino desceu do carro com uma pistola semiautomática calibre 22, foi até o carro das vítimas e disparou uma vez para que os jovens saíssem do automóvel. Quando Arthur estava saindo, levou um tiro na cabeça. A garota levou 5 tiros nas costas, talvez quando virou-se para fugir ao ver o namorado ser alvejado. Sem roubar nada, o assassino simplesmente foi embora. Demoraria alguns meses para a polícia ter mais trágicas pistas sobre esse crime. Eu sou Christian Gurtner e diretamente de Leventhur, esse é o podcast número 79 do Escriba Café. Achar 2 jovens num carro vermelho. Eles foram alvejados por uma Luger 9mm. Eu também matei aqueles jovens no ano passado. Adeus. 5 de julho de 1969. Darlene Elizabeth Ferrin, de 18 anos, e Mike Renault Major, de 16, conversavam no carro, por volta de meia-noite, no estacionamento do parque Blue Rock Springs, outro local utilizado pelos jovens para namorar, devido ao isolamento. Um carro parou próximo a eles e um homem desceu com uma lanterna. Os jovens pensaram ser a polícia e já prepararam as carteiras de identidade para apresentar ao suposto policial. Quando, sem trocar nenhuma palavra, o homem disparou 5 tiros contra as vítimas e deu as costas para ir embora. Porém,
o rapaz soltou um grito de dor, fazendo o assassino voltar e dar mais 2 tiros em cada um. Em seguida, foi embora. Pouco depois, um grupo de adolescentes chegou à cena do crime e logo chamaram a polícia. As 2 vítimas estavam vivas quando os primeiros policiais chegaram. Darlene tentou falar, mas não conseguia. Ela morreu no caminho do hospital. Mas para Mike Mageau, os 4 tiros que levou não foram o suficiente. Ele sobreviveu e pôde relatar o caso à polícia. Mas devido à escuridão e à lanterna do assassino, tudo que ele conseguiu descrever foi que parecia ser um homem com mais de 30 anos, rosto arredondado e cabelo castanho. 45 minutos após o crime, a polícia recebeu a ligação do assassino, que também assumiu a autoria do crime contra o outro casal, em 1968. A polícia estava perdida. Sem pistas, não sabia o que procurar e os poucos suspeitos que tinham foram sendo descartados por não se encaixarem nos crimes. Mas não passa nem um mês até que o assassino resolve vir a público. – 4 de agosto de 1969. 3 cartas idênticas são enviadas para os editores de 3 jornais: o San Francisco Examiner, o San Francisco Chronicle e o Vallejo Times Herald. Junto com as cartas, cada editor recebeu um pedaço de uma mensagem em código, que utilizava letras e também símbolos. As cartas, assinadas com uma cruz sobre um círculo, eram uma espécie de apresentação. O assassino assumiu para si os assassinatos e, para provar que era o autor, dava detalhes que somente a polícia sabia sobre os crimes. Além disso, fez uma exigência. Disse que se os jornais não publicassem o pedaço da mensagem cifrada que receberam na primeira página, ele iria matar numa noite 12 pessoas aleatoriamente. Informou ainda que na mensagem em código estava sua identidade. Os jornais resolveram obedecer, pois também geraria audiência. As cifras foram publicadas. A polícia precisava que o assassino falasse mais na esperança de que cometesse um erro. Foi então que disseram numa entrevista que tinham dúvidas sobre a autenticidade das cartas enviadas aos jornais. Era óbvio que o ego doentio de um serial killer não iria deixar que duvidassem de suas cartas. O plano funcionou. Em 4 de agosto de 1969, o assassino enviou outra carta para o San Francisco Examiner. A carta começava com as palavras que se tornariam sua marca registrada e aterrorizariam os envolvidos. Aqui é o Zodíaco falando. O resto da mensagem era um grande detalhamento sobre os crimes para que não houvesse mais dúvidas quanto à autoria. Além disso, ele perguntava se a polícia estava com dificuldades para decodificar as mensagens cifradas, e diz novamente que sua identidade está ali. Mentira. 4 dias depois, em 8 de agosto, um casal de professores do ensino médio que viu a cifra publicada nos jornais consegue quebrar o código e decifrar a mensagem. Sua identidade não estava ali, mas sim uma mensagem doentia de uma mente louca. Eu gosto de matar pessoas porque é muito divertido. Mais divertido que jogos selvagens na floresta, pois o homem é o animal mais perigoso de todos. Matar algo me dá a mais emocionante experiência. É até melhor que namorar uma garota. A melhor parte disso é que quando eu morrer, eu renascerei no paraíso, e aqueles que eu matei se tornarão meus escravos. Eu não vou dar meu nome para vocês, porque vocês vão tentar desacelerar ou parar minha coleção de escravos para a minha vida após a morte. Contudo, as últimas 18 letras não foram decodificadas, mas dentre todas as possibilidades, pode ser também somente letras aleatórias para completar a última linha.
A polícia ficou frustrada. Sem mais pistas ou suspeitos, o caso ficava cada vez mais difícil. Só uma pessoa poderia fornecer mais pistas, mas isso significaria mais mortes, e a polícia corria contra o tempo. De setembro de 1969. Brian Kelvin Hartnell, de 20 anos, e Cecilia Ann Shepard, de 22, haviam tirado a tarde para relaxar numa espécie de praia do lago Berryessa. Os dois estavam deitados conversando, quando Cecilia disse para Brian que havia um homem estranho os observando. Brian pensou que ele estava mais longe e não conseguiu visualizar o estranho. Foi quando, de repente, o homem já estava somente a alguns passos do casal. Ele vestia uma espécie de capuz grande e quadrado, com óculos escuros sobre esse estranho capuz e uma bata preta, onde se podia ver o símbolo do zodíaco pintado no centro. Portando uma pistola, o homem exigiu a carteira e a chave do carro, dizendo que era tudo o que queria e que ninguém iria se machucar. Disse também que era um fugitivo e que precisava ir para o México. Brian então ofereceu sua carteira e a chave do carro, mas o homem não pegou. Ele simplesmente amarrou os dois jovens de barriga para baixo. Brian, mantendo a calma, conversou com o estranho por vários minutos, oferecendo até ajuda jurídica para o mesmo. E quando se viu completamente amarrado, perguntou para o homem se a arma realmente estava carregada. O assaltante simplesmente tirou o pente e mostrou que havia balas. Brian viu algo brilhar na mão do assaltante, mas antes que pudesse virar a cabeça para ver melhor, sentiu algo frio perfurando suas costas. O homem esfaqueou Brian 6 vezes, enquanto Cecilia gritava para que ele parasse. Em seguida, esfaqueou Cecilia 10 vezes e foi embora. Eu gostaria de reportar um homicídio. Aliás, um duplo homicídio. Eles estão 2 milhas ao norte da sede do parque. E eles estavam num Volkswagen Carmanguia. Eu que matei. As 2 vítimas ainda estavam vivas quando foram socorridas. Na porta do carro dos jovens, a polícia encontrou uma mensagem contendo as datas dos crimes passados e o símbolo do zodíaco. As únicas pistas encontradas foram pegadas e marcas de pneu do carro do assassino. Brian sobreviveu. Cecilia Shepard morreu 2 dias depois no hospital. Assim como todo crime que ganha repercussão, várias pessoas ligavam para a polícia sugerindo suspeitos ou dando informações confusas ou falsas. Sem muitas pistas a seguir ou informações relevantes, os investigadores entravam em vários becos sem saída. Porém, poucos dias após o crime no lago Berryessa, o detetive John Lynch, da polícia de Vallejo, seguindo uma pista ou informação que até hoje é um mistério, foi de encontro a um homem chamado Arthur Lee Allen, de 35 anos. O detetive questionou Allen sobre o que fazia no dia do crime de Berryessa, e o suspeito informou que viajou a passeio e voltou no dia 27, ou seja, o dia do crime, e não se lembrava se seus pais estavam em casa.
No relatório do detetive não havia nenhuma menção sobre os outros crimes, que, por sinal, estavam para ganhar mais um número na lista. Taxi! De outubro de 1969. O motorista de táxi Paul Steen pega um passageiro que o manda parar o carro na esquina das ruas Washington e Cherry, em São Francisco. O passageiro saca uma pistola 9mm e mata Paul com um tiro na cabeça. Em seguida, pega a carteira, as chaves e corta um grande pedaço da camisa de Paul e leva consigo. 3 jovens testemunharam o crime do segundo andar de uma casa do outro lado da rua e chamaram a polícia. A descrição que os jovens deram era de um homem branco, por volta dos seus 30 anos, cabelos castanhos, vestindo roupas escuras e óculos. Além disso, um par de luvas e uma impressão digital foram encontradas no sangue sobre a poltrona do táxi. A polícia começou as buscas pela região, até que 2 policiais cruzam com um suspeito exatamente igual à descrição, mas não o param, pois por algo que até hoje não foi explicado, a informação inicial que todas as patrulhas receberam era de que se tratava de um homem negro. Por um erro crasso, a polícia perdeu provavelmente a única grande chance de prender o Zodíaco, e o assassino riu disso. Em 13 de outubro de 1969, o Zodíaco envia uma carta para o San Francisco Chronicle, assumindo o assassinato do motorista de táxi. Junto, enviou um pedaço ensanguentado da camisa da vítima para provar a autoria. Zombou da polícia, dizendo que eles poderiam tê-lo prendido se tivessem procurado direito. No final da carta, ele diz que crianças são um ótimo alvo e que ele poderia tomar um ônibus escolar de assalto e atirar nas crianças. Search goes on in San Francisco for the man known as the Zodiac Killer. The elements involved today included psychiatrists, astrologists, and police guards for school buses. Terry Drinkwater reports. School children are nice targets. I shall wipe out a school bus some morning, shoot out the tires, and then pick off the kiddies as they come bounding out. That was the threat of the Zodiac Killer. Now, every day, police cars follow the buses which would be likely targets. Take the threat seriously. The psychotic killer has already murdered 5. A morte do taxista foi o último caso confirmado do Zodíaco. Porém, ele continuou enviando cartas durante vários anos, assumindo crimes que provavelmente não cometeu, anexando diagramas dos seus planos para explodir um ônibus escolar, fazendo exigências para que a população de São Francisco usasse botões com a logomarca do assassino e outros absurdos. Dentre as cartas, algumas outras mensagens codificadas também foram enviadas, onde o Zodíaco afirmava novamente revelar ali sua identidade.
Porém, até hoje ninguém conseguiu quebrar o código. O fato é que as mortes aparentemente tinham cessado. A pergunta é, por quê? Teria a polícia chegado tão perto do assassino ao ponto dele ficar receoso e decidir se aposentar? Talvez a polícia tenha chegado mais perto do que imaginava. Numa manhã de 15 de julho de 1971, um executivo de nome Santo Paul Panzarella, após ler as reportagens sobre o Zodíaco, ligou para a polícia de Manhattan, dizendo possuir informações sobre um possível suspeito. Panzarella disse que ele e o sócio, Donald Cheney, por algum tempo, suspeitaram de um homem que vive na cidade de Vallejo, pois até um ano antes dos crimes começarem, trabalharam com o irmão do suspeito e passaram algum tempo com ele. O nome desse suspeito era Arthur Lee Allen. Donald Cheney passou mais tempo com Arthur, saindo para caçar vez ou outra, onde podiam conversar bastante. Numa dessas conversas, brincando em tom de ficção científica, Arthur pergunta para Donald se ele já pensou em caçar humanos. E disse como seria interessante matar pessoas aleatoriamente, se aproximando do carro, atirando e indo embora. A falta de motivos iria dificultar a investigação. Além disso, Arthur também disse a Donald que enviaria cartas para a polícia assinadas com o nome de Zodíaco. Com o tom de veracidade das informações, a polícia logo começa, em plano de fundo, pesquisar cada detalhe da vida de Arthur antes de confrontá-lo. Várias pessoas que conviveram com Arthur diziam que ele era honesto, trabalhador, eficiente e carinhoso com crianças. Carinhoso até demais, pois houve algumas suspeitas de que ele era um molestador. Mas, no geral, Arthur Lee Allen tinha uma ótima reputação entre seus amigos e vizinhos, muitos dos quais conheciam Arthur desde criança. Mesmo assim, em 4 de agosto de 1971, 3 detetives foram ao local de trabalho de Arthur para interrogá-lo. Ele alegou não se lembrar de ter a tal conversa sobre caçar humanos. Durante o interrogatório, algo chamou a atenção dos policiais. Sem ser perguntado ou sequer informado sobre pistas, Arthur diz aos detetives que as 2 facas que estavam no carro dele em 1969 estavam sujas de sangue porque ele tinha matado uma galinha. E isso soou o alarme dos detetives que notaram que Arthur achava que eles tinham descoberto as facas. Outras pistas impressionantes que os policiais descobriram foi que Arthur, quando garoto, tinha lido um livro chamado O Jogo Mais Perigoso, que falava sobre caçar humanos na selva e que isso havia o impressionado muito. E também aos policiais, que ligaram isso à carta cifrada do Zodíaco. Para fechar com chave de ouro, perceberam que Arthur usava um relógio da marca Zodiac, cujo logotipo era exatamente igual ao da assinatura das cartas do assassino do Zodíaco, uma cruz sobre um círculo. A partir daí, Arthur virou o principal suspeito e sua vida foi vasculhada por completo. Um casal de amigos disse que uma vez, ao visitar a casa de Arthur, esse lhes mostrou alguns papéis que possuíam símbolos muito parecidos com aqueles utilizados nas cartas que o Zodíaco enviava para os jornais. Sem álibis fortes, Arthur se encaixava perfeitamente como o Zodíaco, mas a polícia não encontrou uma prova sequer que pudesse condená-lo. Na verdade, o que a polícia encontrou foram evidências da inocência de Arthur. Sua impressão digital não batia com a encontrada no táxi, e uma análise caligráfica concluiu que ele não era o autor das cartas. Apesar de muitos apontarem os dedos para Allen, estava difícil levantar provas contra ele. A última carta assinada pelo Zodíaco foi enviada em 29 de janeiro de 1974, onde ele falava do filme O Exorcista e contabilizava 37 mortes causadas por ele.
Nos meses seguintes, mais algumas cartas foram enviadas, porém não continham mais a assinatura do Zodíaco e falavam sobre assuntos diversos. Mas análises de caligrafia concluíram que as chances das cartas terem sido escritas pelo Zodíaco eram grandes. Com o passar dos anos, sem mais pistas, suspeitos ou evidências, o caso foi considerado inativo, sobrando somente algumas jurisdições que o mantêm aberto. Em 26 de agosto de 1992, Arthur Lee Allen morre em sua casa, devido a complicações nos rins. Se você se sente um investigador, em Leventhur temos um dossiê contendo todas as informações sobre esse caso. Vídeos com os envolvidos e todas as cartas do Zodíaco, para que você possa analisar e, em conjunto com outros ouvintes, tentar levantar mais pistas. Acesse www.leventhur.com/zodíaco e veja muito mais informações sobre o caso. Esse e outros links também se encontram no post desse episódio no Escriba Café. Obrigado a todos que ouvem, comentam e participam. Esse episódio contou com o apoio financeiro de algumas pessoas e sites cujos nomes e links podem ser conferidos acessando o post desse episódio em escribacafé.com e clicando em ficha técnica, onde você também encontra a trilha sonora do episódio, bibliografia e outras informações. Dentre os apoiadores está o site Diagrama de Nolan, onde você pode, através de um rápido e interessante teste, descobrir qual sua posição política de acordo com o Diagrama de Nolan. Acessem www.diagramadenolan.com.br. Obrigado também aos que doaram e não quiseram seus nomes publicados. A todos que desejam apoiar o Escriba Café e ao mesmo tempo serem apoiados, no Tempus Emporium, no mercado de Leventhur, você pode comprar a doação premiada, que lhe dará em troca a divulgação do seu nome da empresa ou site no Escriba Café. Acesse e conheça em www.leventhur.com/loja. Além da doação, o mercado conta com outros produtos. A novidade é a carta de Leventhur, para você mandar para as pessoas que gostam. O Escriba Café também está em busca de patrocinadores. Se sua empresa deseja eternizar sua marca, patrocinar um episódio do Escriba Café é uma ótima escolha. A todos vocês, um grande abraço e fiquem em paz. Have mercy on me, sir, allow me to impose on you. I have no place to stay, and my bones are cold right through. I will tell you a story of a man and his family, and I swear that it is true. 10 years ago I met a girl named Joy. She was a sweet and happy thing. Her eyes were bright blue jewels, and we were married in the spring. I had no idea what happiness a little love could bring, or what life had in store. But all things move toward their end. All things move toward their end. On that you can be sure. Hit it. To find her weeping, and for many days to follow. She grew so sad and lonely, became joy in name only.
Within her breast there launched an unnamed sorrow, and a dark and grim force set sail. Farewell, happy fields, where joy forever dwells. Hail, horrors, hail. Was it an act of contrition, or some awful premonition, as if she saw into the heart of her final blood-soaked night? Those lunatic eyes, that hungry kitchen knife. Oh, I see, sir, that I have your attention. Well, could it be? How often have I asked that question? Well, then in quick succession we had babies, 1, 2, 3. We called them Hilda, Hattie, and Holly. They were their mother's children. Their eyes were bright blue jewels, and they were quiet as a mouse. There was no laughter in the house, no, not for Hilda, Hattie, or Holly. No wonder people said, poor Mother Joy, so melancholy. Well, one night there came a visitor to our little home. I was visiting a sick friend. I was a doctor then. Joy and the girls were on their own. Yeah. Bound with electrical tape, in her mouth a gag. She'd been stabbed repeatedly and stuffed into a sleeping bag. In their very cots my girls were robbed of their lives. Method of murder much the same as my wives. Yep, method of murder much the same as my wives. It was midnight when I arrived home. Said to the police on the telephone, someone's taken 4 innocent lives. They never caught the man. He's still on the loose. It seems he's done many, many more. Quotes John Milton on the walls in the victim's blood. The police are investigating a tremendous cause. In my house he wrote his red right hand. That I'm told is from Paradise Lost. The wind round here gets wicked cold. My story's nearly told. I fear the morning will bring quite a frost. So I have left my home, I drift from land to land. I am upon your step, and you are a family man. Outside the vultures wheel, the wolves howl, the serpents hiss, and to extend this small favor, friend, would be the sum of earthly bliss. Do you reckon me a friend? The sun to me is dark and silent as the moon. Do you, sir, have a room? Are you beckoning me in here?
você ainda tá aí. Bom, então a partir de agora você tem duas opções. A primeira é desligar o áudio e continuar com o clima que você está inserido no momento. A segunda é continuar ouvindo o bônus. Só que o bônus foi uma parte cortada do podcast original, porque ele simplesmente quebrava o clima tenso. Então você tem 10 segundos para se decidir. Adeus. Com o advento da internet e a grande velocidade e facilidade de troca de informações, verdadeiras ou não, tentar desvendar os mistérios do caso do Zodíaco virou hobby para inúmeras pessoas. Isso pode ser interessante, já que quanto mais pessoas tentando, maior a chance de se descobrir mais pistas. Afinal, a primeira mensagem codificada do Zodíaco foi desvendada justamente por pessoas comuns com tempo livre. O problema é quando pessoas com sérios problemas psicológicos começam a exagerar na obsessão. Na Califórnia, uma mulher chamada Deborah Pérez foi em rede nacional afirmar que seu falecido pai adotivo foi o Zodíaco, enviando todas as supostas provas para o FBI. A credibilidade da mulher não ficou muito boa depois que se descobriu que ela falava que seu pai biológico era o ex-presidente John Kennedy. Outro que também deve ter tido problemas familiares foi o americano Dennis Kaufman, que exibiu em entrevista armas e roupas com o símbolo do Zodíaco, que ele afirma pertencerem ao seu falecido padrasto. As evidências foram analisadas e se concluiu que são falsas, possivelmente forjadas por Dennis. Malucos por toda parte afirmam saber quem é o Zodíaco, ou se dizem eles mesmos serem o assassino. Evidências forjadas e mentiras são muito comuns em crimes antigos de grande repercussão. A search goes on in San Francisco for the man known as the Zodiac Killer. The elements involved today included psychiatrists, astrologists, and police guards for school buses. Terry Drinkwater reports. School children are nice targets. I shall wipe out a school bus some morning, shoot out the tires, and then pick off the kiddies as they come bounding out. That was the threat of the Zodiac Killer. Now, every day, police cars follow the buses which would be likely targets. Officers armed with shotguns take the threat seriously. The psychotic killer has already murdered 5. One at a lover's lane near a lake just north of San Francisco. 3 others in nearby Vallejo. The latest, a taxi driver in San Francisco. The Zodiac Killer seems to crave publicity. He sent letters and cryptograms to newspapers and the police, recounting his crimes, threatening more murders, and making Bay Area residents very edgy. In his violent movements, or rather the violent periods that he has been in, he is an absolutely ruthless, completely merciless killer. He calmly goes about his business of, in one case, telephoning the police, and another tearing a strip off the shirt of the dead body of the immediately killed victim. He doesn't get great excitement over it. He just he thinks killing is just killing. So somebody like that is going to be a very serious problem for us. From witnesses, there are 2 generally similar composite drawings. He's around 30, reddish hair, 5 feet 10, crew cut, but not much more than that is known. Today, a meeting of lawmen and psychiatrists from all over the Bay Area. They are weighing advice from astrologers on the theory that perhaps the killer, who calls himself the Zodiac, may be planning his next victim based on astrological signs. Terry Drinkwater, CBS News, San Francisco.